Mas agora chegou a hora. Vamos analisar o texto do Pondé, a parte que a gente colocou até no título, né? Que seria a parte, entre aspas, principal, mas que a gente vai pegar todo o texto do Pondé, não é muito grande, mas vai pegar todo o texto do Pondé e analisar cada detalhe. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Sempre que vocês analisarem alguma coisa que vocês querem comentar, vocês querem falar, não é bem assim. Aí vocês falam assim, aperta o zero. Você diz para apertar o zero que vai sair esse sonzinho aqui. Errou! Aí pronto, eu vou parar. No meio da leitura eu vou parar, que eu vou botar o erro, e aí vocês comentam cada parte, ok? É isso. Estão prontos, crianças? Vamos lá. A cara do Levi. A vergonha. Observando isso. Mas é isso. Agora temos trilha sonora, é a melhor parte. Aqui está o texto. Agora, menino, nitidamente está cheio de coisas novas. É isso aí. Para as pessoas que não estão vendo no YouTube, a gente está, né, apresentando o texto aqui na tela também, mas fiquem à vontade de ficar ouvindo ainda no Spotify, caso queiram, porque a gente vai ler o texto todo, né, em voz alta. Então vamos lá. Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé. Escritor e ensaísta, autor de Notas sobre a Esperança e o Desespero e Política no Cotidiano. É doutor em Filosofia pela USP. Vamos lá. O nome do texto é O Diagnóstico de Autismo se transformou numa tendência de estilo hype. Polêmico, né? Polêmico. Então, quando quiserem, novamente, quando quiserem falar alguma coisa, só mandar o aperto zero, que eu aperto zero aqui. Então vamos lá. Bom, Eita, já pode começar apertando, hein, Zoa? Já aqui, já vou mandar o... Errou! Então comenta, Levi, o que tu achou aqui? Eu vou botar... Brincando, pô. Era só brincando. Então... E diz uma coisinha, Levi, uma cor que seja a tua, pra eu botar aqui também. Pode ser o verde. Vai ser o verde. Luana quer ser qual? O azul. Quer ser o azul? Oh, meu Deus, autismo azul. Exato! Só sabe muito. Só sabe muito. Eu vou no vermelhinho, então. Vai. Então, vamos começar o texto. Eu vou começar lendo aqui. O conceito de tendência de comportamento não pode ser confundido com moda de comportamento. Esta, quando alçada à condição de tendência, conceito de vocação sociológica que transcende a alma mesquinha do marketing, confunde fetiches de riquinhos como salvar crianças da Nigéria no sabático ou pedir demissão de empregos porque não encontram propósitos com movimentos sociais não feitos para consumo imediato de nichos afluentes, apesar de movimentar o mercado de bens. Eu não entendi nada dessa parte, sinceramente. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, eu não entendi nada. Assim, eu até poderia comentar, só que deixa chegar no próximo para ver o que ele vai desenvolver a partir disso. Tá bom, mas está ainda no início, né? Então vamos prosseguindo. Toda tendência de comportamento tem vocação a se tornar um commodity. Uma tendência atual que merece a nossa atenção é a do autismo como moda de comportamento hype. Ok. Vamos seguindo. Tá? Já tá falando para mim, já vamos seguindo. Abre aspas. O autismo tá bombando. Ouvi essa frase outro dia de uma profissional na área. Como que ontem era um diagnóstico psicopatológico se transformou numa tendência de estilo de vida hype. Atenção para o componente altamente irônico da seguinte afirmação. Agora todo mundo quer ter um filho autista. Ok. Seguindo. Talvez hoje valha mais do que um filho trans no mercado das vanguardas de comportamento. Ok, comentar. Cara, eu acho que dá para apertar o zero aí. Já vai apertar o zero aqui. Errou! Já vou botar em verdinho a cor do Levi. Por que, Levi, tu quer comentar essa questão? Cara, eu não acho que tá totalmente errado, não acho que essa é uma fala totalmente condenável. Eu acho que realmente, hoje em dia, tá tendo muito movimento de as pessoas quererem se encontrar em algum grupo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele traz essa colocação aí no texto, a gente tem que pensar no tanto de pessoas aí que têm autismo e chegam até a vida adulta sem ter esse diagnóstico certo e não conseguem um tratamento correto, porque chega num canto e diz, não, isso não é autismo, isso é TDAH, ou então diz, isso é transtorno de personalidade, em várias outras coisas, porque não tem pessoas na área para
diagnosticar corretamente, né? Então, acho um pouco problemático quando fala isso, que tem pessoas que realmente vão na onda, vão. Até porque tem séries aí como The Good Doctor, que botam autistas como grandes gênios e tudo mais, e assim, mas eu acho que sem esquecer um pouco a subjetividade, sabe? Esquecer um pouco a parte que aquilo também traz um sofrimento para pessoas. Acho que me fiz entender. Total. Luanazinha queria comentar alguma coisa? Quando o Levi falou a respeito de, né, que o autismo às vezes é confundido, né, com TDAH, que esse diagnóstico não chega, realmente isso é muito verdade, porque o autismo, a gente pode acabar vendo outras coisas dentro do autismo, né? Uma criança autista, ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter um TDAH, ela pode ter um TOD, né? Um transtorno opositor desafiador. Claro que ali o que se mostra maior presente é o autismo, mas que tem outros transtornos, né, ali dentro. E aí acaba que a maioria das pessoas vê o quê? Tem um TDAH. Não, isso aí é só uma hiperatividade, né? Ou então, não, isso aí é uma falta de atenção dessa criança. E a gente sabe que essa falta de atenção, às vezes essa hiperatividade em alguma situação, pode sim ter a ver com autismo, né? Pode estar ligado ao autismo. A ansiedade, ela pode sim estar ligado ao autismo, né? Esse transtorno opositor desafiador pode sim estar voltado ao autismo, como muitas coisas, muito transtorno pode sim estar relacionado ao autismo, né? Total. Então, é isso, pessoal. Algumas considerações que já vimos até aqui, né? Vou dar prosseguimento, beleza? Vamos lá. Como talvez hoje valha mais do que um filho trans no mercado das vanguardas de comportamento. Como um sofrimento humano gigantesco pode se transformar numa commodity hype de comportamento. Vamos lá, prosseguindo. A série sul-coreana Uma Advogada Extraordinária da Netflix ilustra esse fenômeno. Sinopse básica. Brilhante advogada autista, com inteligência muito acima da média e capacidade de memória monstruosa, sofre com dificuldades de relacionamento. Ok. A sinopse acima ilustra claramente a fetichização do sofrimento de uma psicopatologia. Inteligência e memória de gênio, traços com grande vocação à ferramenta de alto valor de mercado no capitalismo contemporâneo, calcado em conhecimento. Com aspas, sim, apontam para a tendência de fazer do autismo um plus, com qualidades cognitivas invejáveis. O filme O Contador de Ben Affleck já fazia um autista um assassino profissional e contador como ninguém. Ok. Tá trazendo Caramba, até nem aquela conheci esse série. filme. Para analisar o filme também, né? Mas já tá trazendo aquelas séries, né? Como tu trouxe o Good Doctor, e trouxe um advogado extraordinário. Ok, vamos seguindo. Ali já aparecia a grande qualidade autista para o mercado de bens e gestos. Ser concentrado. Qualidade autista para o mercado de bens e gestos. Ser concentrado. Pois é. Vamos seguindo, vai. Nossa advogada brilhante sofre com dificuldade de relacionamento. Alguém poderia dizer com propriedade quem hoje não sofre com dificuldade de relacionamento? Tal tipo de dificuldade pode ser o preço a pagar para você ser um gênio, não? Além do fato de que relacionamentos somam menos ao modelo de sucesso no século XXI do que inteligência e memória somam ao mercado de trabalho. Então, Eu né? acho que eu vou botar. Aperta o zero com Eu acho que eu vou força, botar. né? Aberto zero com você. Eu falei primeiro, então, se me permitir, eu vou botar o eu aqui, tá? Mas eu podia botar todo mundo, até dá pra fazer. Botando juntado com verde aqui, fica totalmente estranho. Vai ficar essa cãozinha aí. Todo mundo botou aqui. Essa foi a mistura. Mas o zero. Errou, Pondera. Eu vou dar a minha visão, né? Essa questão, assim, além do fato de que relacionamentos somam menos ao modelo de sucesso no século XXI do que inteligência e memória. Olha, eu acho que no século XXI, e principalmente nesses anos agora, com a questão da tecnologia, com a questão das mídias digitais, a questão da comunicação é bastante importante. Lembro de um momento que eu tive que fazer um estágio, eu tive que fazer
uma certa atuação em um local e que eles pediam como requisito você saber se comunicar bem nas redes sociais, sabe? Gravar histórias e ser um blogueirinho, praticamente, como a gente fala hoje em dia, né? Então, assim, de fato, a questão da comunicação, eu acho que, se não é a mais importante, é uma das mais importantes, eu poderia dizer até, no quesito de hoje em dia, né, dentro do mercado de trabalho, de você ser um bom comunicador, de você ter uma boa relação com as pessoas, eu acho isso fundamental, sinceramente. O que é que vocês acham? Primeira aluninha, vai. Eu realmente concordo com o que tu disse, né? Assim, realmente a comunicação hoje é fundamental. O que é da gente hoje sem comunicação? Tudo gira em torno de comunicação, né? Assim, às vezes o olhar fala de uma forma de comunicação, né? A fala mesmo já é a comunicação. Hoje tudo se gira em torno de uma comunicação. Total, televisão? Cara, meu problema com tudo isso é só quando ele fala. Alguém poderia dizer com propriedade, quem hoje não sofre com dificuldade de relacionamento, eu acho que nesse trecho acaba rolando uma comparação que eu acho um pouco complicada, por conta que, cara, eu sou deficiente físico. Meus problemas de relacionamento são diferentes de uma pessoa que não é deficiente física, da mesma forma que é diferente de uma pessoa autista. Então, são problemas de relacionamento, mas em dimensões diferentes. Então, acho que por conta disso, essa parte é um pouco complicada. Tu tá mutado, João Vitor. Ah, de fato, foi mal, tava falando, eu tava mutado. Mas, enfim, de fato, quem utiliza desse argumento é bem complicado. Defendendo um pouquinho o Pondé, para quem, sei lá, é fã do Pondé, ele fala, né? Ele bota assim, tipo, alguém poderia dizer, não é exatamente ele que tá dizendo, né? Pronto, para você que gosta do Pondé, eu tô dando um salve para você. Mas, de fato, né? Se fosse o Pondé ou qualquer pessoa que utilizaria desse argumento, putz, complicado, né? Uma comparação meio injusta. De fato. Vamos seguindo? Vamos dar uma analisada. A suspeita de que altas qualidades cognitivas podem caminhar passo a passo com dificuldades afetivas do mundo já existia com relação à melancolia. Do ponto de vista do melancólico, só pessoas superficiais seriam alegres. A questão é que a melancolia caiu de moda porque ela não oferece qualidades cognitivas que agregam valor ao capitalismo de conhecimento. Com aspas, sim, porque a expressão é miserável e não deve ser confundida com o valor de conhecimento real, que marca o século XXI. Entendi. Achei meio... Okay, vamos seguir. Se também ninguém tiver nenhum... Eu não sei nem o que dizer, mas achei complicado. É meio complicado, assim, tipo, essa é complicada, né? Tipo, essa questão do... A questão é que a melancolia caiu de moda porque ela não oferece qualidades cognitivas, né? Porque, tipo assim, questão do autismo não é como se as características que ele possui exatamente fosse como é que eu posso falar? Uma questão de uma coisa positiva, sabe? É uma condição dele, assim como todas as outras, sabe? Não é como se fosse analisar uma questão que, não, ele veio com algo a mais, ele é uma pessoa que tem um acréscimo de genética, sabe? Não é exatamente assim, né? Tipo, é uma condição dele, não é ser exatamente visto como uma coisa positiva, né? Para o mercado de trabalho. Acho meio complicado. Vou botar o meu aqui, que a gente deu uma analisada nessa questão. Então, vamos seguindo. O novo autista é um comportamento filho da diversidade psíquica, não vítima de um drama ambiental familiar gravíssimo. Eita. O sofrimento dos familiares, claro, tende a abraçar o autismo hype como forma de investimento da autoestima do grupo. Ok, né? Vamos lá. Esse salto qualitativo anima o mercado da saúde mental de modo promissor. Eita. No evento de profissionais de saúde mental recente no Brasil, uma psicanalista, seguindo a teoria de Winnicott, que já teve episódio aqui, inclusive, vão dar uma olhada, segundo a qual podemos entender o autismo como consequência do incômodo materno radical com a criança indesejada, fazendo do ambiente
afetivamente hostil, um espaço do qual a criança deve se isolar de modo radical, o conhecido isolamento autista. Quase foi apedrejada como a herege maldita. Cara, Aperta 0. aperta o zero? Ok. Errou! Deu erro do Faustão. Diz aí, Luana, o que tu achou disso aqui? Assim, quando ele fala aí, né, do isolamento autista, parece que a gente está falando da Covid. Parece que é algo que pega no ar, né? Parece que é algo assim que é contaminado, né? Ah, eu tenho, se eu pegar no João Vitor, no Levi, eu vou passar o autismo para ele. Então eu tenho que ficar isolada, fechada dentro de um quarto, né? Não posso falar com ninguém, não posso ver ninguém, né? Porque senão eu contamino outras pessoas com o autismo. E não é assim, a gente sabe, né? Já no começo, a gente já conversou sobre isso, que o autismo não é algo que se pega no vento, não é tocar, não é um espirrar que vai passar autismo para outra pessoa, né? Assim que funciona, né? E quando ele fala dessa questão de uma consequência do incômodo materno radical com uma criança desejada, parece que eu não quero essa criança não foi desejada por mim, ela vai nascer autista. E não é assim. Não é uma questão de tipo, eu não queria esse filho, aí o menino vai nascer autista? Não, não é assim. Não é algo de uma criança que foi indesejada ali, não estava nos meus planos, foi por isso que ela nasceu autista. Não. A gente sabe que tem muitos pais que planejam um filho durante anos. E a criança, quando nasce autista. E como eu falei, não é coisa de outro mundo, é desse. Né? Hoje, a gente tem aí uma ampla, né, informação sobre o autismo. Né? A gente sabe que tem rede de apoio, tem psicólogos, às vezes por condição financeira não tem como pagar, mas a gente sabe que já tem acompanhamento gratuito, né? A gente pode aí buscar algumas instituições que fazem isso. Então, assim, não tem como ser uma criança desejada. Caraca, mandou um monte de coisa. Eu acho que eu vou ter que mandar um. Que é isso, meu filho? Calma. Livrar o Fondé, né? Que realmente o Fondé nessa daí, na visão da Luana, deu várias coisas complicadas de se analisar, né? De ver como certo. Complicado mesmo. Levisão quer falar alguma coisa? E de qualquer forma, essa teoria do Winnicott, o Winnicott é uma pessoa que fez uma teoria legal, mas na questão do autismo já é ultrapassado, né? Porque a gente já sabe do fator genético, não é mais essa questão da mãe geladeira. Uhum. Entendo. Nessa questão da família em si, né? Entendo. Total. Então, vamos seguindo? Vamos lá. Já tá acabando, texto pequeno mesmo. Então, seguindo, vamos lá. Qual o pecado dessa teoria? O pecado está no fato de ela apontar para o ambiente destrutivo, inclusive sendo a mãe parte essencial dessa destrutividade, como causa essencial do autismo. Isso é imperdoável para uma sociedade que elegeu o otimismo como virtude cívica. O autismo deve ser cada vez mais. Errou! Ok. Eu mandei os 300 zerou. Qual foi a interrogação? É exatamente o que o Levi trouxe, né? A gente sabe que não é. A mãe é a parte essencial disso, né? Essa é a causa do autismo, né? A mãe. Não é a mãe. Não é só a mãe. A culpa não é só da mãe. E não tem culpa, na verdade. Né? A palavra não é nem culpa. É fator genético. Algo que, né, a gente não consegue nem explicar de certa forma. A gente sabe que é genético, né? Tem algumas teorias aí de como tentar saber, né? Mas de fato ainda não tem 100% certeza o que faz chegar uma criança assim. Mas a gente sabe que é algo genético. Então não é mãe, não é só a mãe, a culpa não é da mãe, né? As pessoas até brincam dizendo, tudo é a mãe, né? Quando você quer saber de alguma coisa, você vai para a mãe.
A mãe, se você perder alguma coisa, mãe, cadê? A mãe sabe. Mãe, não sei o quê, você só procura o pai para saber da mãe, né? Pai, cadê a mãe? E aí ele fez exatamente isso, jogou a culpa na mãe, porque a mãe, né, é a que sabe de tudo, que então assim, a culpa não é dela e ninguém tem culpa de ter um filho autista, né? Ninguém acaba sendo um fator para isso, né? A mãe não é uma causa essencial para isso. Total. Colocar na mãe é uma culpa muito exacerbada, né? Tipo, meu Deus, você é detentora de todos os problemas que existe. Então, tipo assim, muito complicado essa questão, sabe? Posso dar prosseguimento? Ou quer falar alguma coisa, Levisão? Ou eu posso mandar o último parágrafo? Cara, aí eu só. Eu nem, eu só. Eu nem ia falar, né? Mas eu só defenderia um Pondé por causa que ele começa falando. Qual o pecado dessa teoria, né? Então ele já meio que meteu a crítica aí, né? Mas, assim, depois desanda a parada. Tá bom, vou botar no corte. Levi concorda com tudo que o Pondé falou sobre o autismo. Mentira, não vou botar Aí isso. tu me lasca. Aí tu me lasca. Brincadeira, cancelamento acontecendo, né? Brincadeira, não vou fazer isso. Olhem o vídeo completo, não venham só questão de cortes, venham o vídeo completo para ver tudo que a gente falou. Para fechar, ele manda o último parágrafo. O autismo deve ser cada vez mais uma personalidade positiva que oferece um bem fundamental para o mundo do trabalho, que é o de ser concentrado. O autista real que você tem em casa deve ser trocado pela advogada extraordinária, que é aquele série que ele falou. Vou colocar. Zero, pelo amor de Vou colocar aqui também. Esse foi Todo zero com mundo força. colocando aqui. Vou colocar aqui. O verde é a do Levi. Eu Esse nem foi o sei, pior parágrafo, na verdade. Não, eu já tô. ele terminou pior do que ele começou. Ih, rapaz, então Errou! Que é isso, meu filho? é os Calma. dois juntos ao mesmo tempo. Vamos começar, vamos um de cada vez. Eu acho errado. Desse último parágrafo, eu acho que até aí tava de boa, na verdade. Não estava tão ruim. Piorou Não quando chegou. estava tão ruim. É. Ele deu, tipo assim, ele botou a cereja no tudo de errado que ele fez. Dava, tipo assim, se você fizesse só uns cortes, 3 linhas, mano. dava para aproveitar alguma coisa. Mas essas benditas dessas 3 linhas acabou com tudo que ele disse em 3 páginas. Ih, rapaz, é treta mesmo, né? Vamos começar um por cada vez para comentar, né? Vamos por partes. Primeiro vamos lá. Cara, acho complicado porque ele coloca, por exemplo, uma característica de um tipo de pessoa que possui essa característica como sendo a coisa que deve ser valorizada. Não, porque ele é concentrado, pô. Então, ele ser concentrado é um benefício. E ele ignora toda a complexidade, todas as outras características que envolvem o universo do pessoal que possui esse tipo de condição. Então, assim, essa questão da pessoa ser concentrada, eu vou valorizar. O resto, joga no lixo, não vou analisar. Complicado demais, complicado demais. Eu acho que é a coisa que mais me pegou nisso aí. E eu, teu Luano? Assim, quando tu fala de ser concentrado, beleza, realmente tem autista que pode ser concentrado, né? Mas a gente deve, como tu disse, não deve abordar todos os níveis de ser concentrado. Não é isso? E aí, quando ele fala assim, o autista real que você tem em casa deve ser trocado por essa advogada. Peraí, então a criança autista que eu acompanho, a criança autista que uma família, né, tem em casa, ela necessariamente precisa ser concentrada? Se ela não for concentrada, ela não é um autista. Porque as mídias, os filmes, colocam o autista como um cara focado, uma pessoa focada, uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que fez a carreira na vida e surge aí a advogada extraordinária, né? E a gente sabe que não é todos os autistas que são assim, né? Eu bato na tecla, existe vários níveis.
E uma criança ou um adulto, vamos aqui, né? O adulto, que ele fala dessa advogada. O adulto pode ter 2 adultos no nível 2 e ainda não vai ser igual. Uma característica de um nível 2 para um pode ser outra característica total diferente para outro. Então, como é que ele diz que vamos trocar e botar aqui um inteligente no lugar? Porque o adulto ele precisa ser concentrado. Não é assim. Total. A gente precisa entender que tem autistas concentrados. Realmente existe. Existe uma advogada extraordinária. Pode sim existir. Mas por que não fazer filmes mostrando o outro lado também do autismo? Porque só mostrar o autismo que se dá bem, o autismo que tem só um problema no relacionamento, que é tão pequeno, né? Isso é pequeno. Não é. São situações diferentes, coisas diferentes. Total, com certeza. E Levisão, para finalizar? Cara, eu acho que a única parte aí que eu acho um pouco problemática é que vocês já falaram muita coisa, né? Então, para ser bem sucinto aqui, eu acho que ele meio que romantiza a questão do hiperfoco aí, que é uma coisa que pode ser benéfica, como mostra na série da Advogada Extraordinária, que eu comecei a assistir essa série, ela consegue memorizar e aprender toda a legislação lá muito rápido e, tipo, guarda muita informação. Mas, por outro lado, uma pessoa que está em hiperfoco, será que ela não acaba sofrendo por estar com tanto hiperfoco em alguma coisa? Total. Caraca, boa. Fiquem aí refletindo sobre isso. Eu achei essa colocação no final também muito boa. É isso que a Luana falou. O olhar individualizado que você tem que ter para cada caso. Nem independente da questão se é autismo 1, 2, 3, é assim que fala, Luana. Só para saber. Tá certinho. Então ok. Se a Luana falou que tá certinho, então eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Então, é isso. Você tem que ver a individualização de cada caso, independente se tem 2 pessoas que estão no mesmo parâmetro ali do autismo, você ainda tem que analisar onde está a individualidade daquele sujeito, a subjetividade dele, como ele interpreta isso. Essa questão do Levi também foi na agulha, foi fino, ali foi perfeito, assim, eu gostei demais. Então é isso, pessoal. Esse foi o texto.